Este programa foi possível graças às doações da Fundação Família Ashton, de Dorothy Nilsson, e do Centro Laura F. Willis de Estudos do Livro de Mormon, o Instituto Neil A. Maxwell de Estudos Religiosos, com o Departamento de Educação Religiosa da Universidade de Brigham Young e a BYU Broadcasting. Apresenta. Quem é este homem da antiguidade que se encontra na encruzilhada da história? Ele é um grande mestre, um revolucionário, um profeta. Ou ele é, de fato, o filho divino de um pai divino? O salvador literal do mundo? Ao tentar responder a essas perguntas, vários estudiosos descartam a parte divina e a separam do Jesus da história, o mortal, do Jesus da fé, o Filho de Deus. Atualmente, os estudiosos santos dos últimos dias tentam combinar história e fé, erudição e revelação moderna, a fim de obter uma compreensão mais completa de quem Jesus foi e quem é. O Messias. Eis o Cordeiro de Deus. Quando seu mestre ascendeu ao céu, os apóstolos receberam garantias angélicas de que ele retornaria em glória. A promessa do retorno triunfal de Jesus Cristo repercutiu em todo o mundo cristão primitivo e inspirou um compositor de hinos a declarar: "Dirija-te a mim, Senhor e amigo. Revele a mim, filho do bem-amado, a época da segunda vinda, quando aparecerás no fim dos tempos." Apesar de algumas pessoas contestarem a realidade de uma segunda vinda literal, os estudiosos Sudi descobriram na revelação antiga e moderna a confirmação do retorno glorioso e do estabelecimento de seu reino tanto na terra como no céu. O Monte das Oliveiras, que local significativo nas histórias bíblicas. Tantos eventos importantes ocorreram neste local. Elevando-se acima do lado leste de Jerusalém, foi o local de vários eventos históricos importantes. O rei Davi dirigiu-se para este monte quando em fuga de seu filho rebelde Absalão. Sim, e foi daqui que o profeta Zacarias proclamou o Messias. Com certeza, o Novo Testamento narra que este monte tornou-se um refúgio e um local de instrução para Jesus e seus discípulos. Jesus ensinou a parábola das virgens neste local. E acima daqui, olhou para a cidade e chorou. Naquela noite fatídica após a última ceia, Lucas registrou que Jesus saiu, como era seu hábito, e dirigiu-se ao Monte das Oliveiras, seguido pelos seus discípulos. Parece apropriado que o Jesus ressurreto, após passar 40 dias com os discípulos, ensinando-os, ascende ao Pai daqui. Então, a ascensão do Senhor Jesus Cristo deste monte é o cumprimento na íntegra de toda a história sagrada e secular que aqui aconteceu. A ascensão. Ao final do ministério de 40 dias, Jesus levou os discípulos ao Monte das Oliveiras pela última vez, na parte que dá vista para Jerusalém, para prepará-los, pois não creio que faziam a menor ideia do que eles enfrentariam. Uma das questões dos discípulos era: Jesus irá restaurar o reino de Israel agora? Eles acreditavam que esse seria o cumprimento messiânico, a segunda vinda. Jesus morrera, ressurgira e retornara. Talvez essa fosse a segunda vinda. Israel estava para ser restaurado. Os apóstolos acreditavam que a chegada do reino, por causa da ressurreição de Jesus, era iminente.
Basicamente, havia 3 sinais que os judeus esperavam para a chegada de uma nova era. Uma era a ressurreição dos mortos, que claramente se cumprira em Jesus e também em outros. O segundo era a vinda do Messias. E a terceira era o retorno do Espírito. Isso, de acordo com o livro de Atos, ainda estava para acontecer. Mas esses 3 sinais claramente estão sendo cumpridos. Então, foi perfeitamente legítimo para o público judeu questionar sobre a proximidade da nova era, a nova era que esperavam. Na verdade, não era o caso. A nova era seria mais adiada do que podiam imaginar. Jesus dissera-lhes que precisavam fazer muitas coisas. Eles seriam investidos de poder, receberiam o Espírito Santo e pregariam o Evangelho em Jerusalém, Judeia, Samaria e até mesmo nos confins da terra. Os apóstolos tinham muito a fazer e colocariam em prática o que haviam aprendido nos 40 dias de treinamento. Naquele momento, o Salvador os deixou inesperadamente, pois ascendera ao céu. Enquanto fitavam o céu, 2 homens de branco apareceram e disseram: "Por que estás olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o vistes ir." Essa declaração de mensageiros angélicos criou uma expectativa que se espalhou pela igreja e pela comunidade cristã nos últimos 2000 anos, originando uma série de perguntas sobre o que a volta de Jesus significava. Centro de Estudos do Oriente Médio da BYU Jerusalém, Jerusalém, Israel. O Velho e o Novo Testamentos estão repletos de profecias sobre os sinais do tempo. Esses sinais precisavam ser cumpridos antes da vinda do Messias em sua glória. Por séculos, estudiosos e clérigos semelhantemente debruçaram-se sobre essas profecias na tentativa de determinar a data precisa de sua vinda. Ao fazê-lo, entretanto, perderam uma parte importante referente a um ensinamento sobre um plano maior e mais complexo, que incluía tanto a apostasia como a restituição. Enquanto Paulo ensinava aos Tessalonicenses sobre a segunda vinda se estava próxima, lemos: "Porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição." A apostasia. A versão do rei Jaime nessa famosa passagem em Tessalonicenses se refere a um conceito que do grego é traduzido especialmente nas línguas românicas para apostasia, que significa uma rebelião íntima. O termo grego que traduzimos para apostasia vem da palavra apostasia ou apostasis, que é uma palavra bem interessante. Stasis, a raiz dessa palavra, era usada na língua grega clássica, referindo-se à guerra civil e quase sempre descrevendo disputa, rebelião e conflito. No entanto, o que esse termo geralmente implica é um conflito interno numa cidade-estado grego ou um grupo específico. Então, tenho a impressão que os primeiros usos do termo apostasia, que estão intimamente ligados a isso, não sugerem muita pressão externa à comunidade cristã, mas sim um atrito crescente, disputa e confusão dentro desta mesma comunidade. Isaías avisou que o povo aproximava-se de Deus com os lábios, mas os corações estavam distantes de Deus. Amós falou sobre a fome da palavra de Deus. Ele disse que o povo faltaria a nutrição espiritual que é essencial. Então, Jesus ensinou-lhes algumas ideias semelhantes. Então, se acredita que sabia-se que esses problemas e estas questões surgiriam entre os primeiros cristãos. A apostasia aconteceu em 2 níveis. No primeiro, a consequência não intencional do simples fato do evangelho ter se espalhado rapidamente sem as linhas de comunicação, sem a habilidade dos apóstolos de se reunirem com frequência para responderem às perguntas da igreja. Eles simplesmente não tinham a oportunidade de continuarem a se congregarem para discutirem sobre as questões importantes. A apostasia aconteceu como uma consequência natural do rápido crescimento sem controle central e, após certo tempo, pergunta: como nos comunicaremos? Contudo, o segundo nível da apostasia, mais crítico, Jesus e os apóstolos profetizaram que no rebanho de Deus haveria aqueles que buscariam fama, autoridade e poder.
Pareciam ser aquelas pessoas que realmente derrubariam a autoridade, desafiariam os apóstolos e aqueles que possuiriam autoridade, e começariam a ensinar doutrinas que não seriam aprovadas pelos 12. Nos escritos de João, especialmente, há algo de semelhante. Em 2 João, por exemplo, uma das questões a que João referiu-se é a falsa crença que alguns cristãos primitivos tinham que Jesus de fato não viera à Terra na carne, que ele somente parecera estar na carne e seu corpo fora uma ilusão. Esse ensinamento é conhecido como o docetismo. E João disse que aqueles que acreditavam nele eram enganadores e anticristo. Em 3 João, ele também se referiu à questão da autoridade, quando alguns indivíduos da congregação usurparam-na, não reconhecendo a verdadeira autoridade dos outros. Há uma referência bem interessante numa das cartas de João, onde ele dirigiu-se à congregação de cristãos e disse-lhes que não estavam dispostos a recebê-lo. João, com certeza absoluta, era o apóstolo sênior naquela época. Portanto, foi mencionada uma apostasia, mas não foi casual, e sim um ato de rebelião que provavelmente teve início, pelo menos segundo o idioma grego, num tipo de conflito interno na igreja. Tanto as cartas de Paulo como outras cartas mencionam que, e eu contei informalmente 24 ocasiões diferentes, quando o autor da carta, um dos apóstolos, acusou um ramo da igreja de apostasia em razão de escândalos em muitos desses casos. Somente uma vez, essas cartas do Novo Testamento registram que o ramo ou os membros acusados arrependeram-se e mudaram de comportamento. Na verdade, Paulo e os outros apóstolos viram coisas extremamente ruins acontecerem. Paulo narrou em determinado ponto que toda a Ásia havia se voltado contra ele. Com isso, ele queria dizer às igrejas do país que hoje chamamos de Turquia, muitas das quais eram as principais igrejas primitivas das primeiras missões. Essas são coisas sérias que, com frequência, não prestamos atenção enquanto lemos as Escrituras. Não compreendemos a importância disso por causa do tipo de apostasia que estava acontecendo bem no século I. Centro de Estudos do Oriente Médio da BYU Jerusalém, Jerusalém, Israel. Egésipo, um historiador cristão do século II, descreveu o desdobramento de uma apostasia enquanto escrevia para a igreja em Jerusalém. Eles costumavam considerá-la virgem porque ainda não havia sido corrompida por ensinamentos vãos. Mas Tebutes, por não ter sido chamado bispo de Jerusalém, secretamente começou a corrompê-la. A partir de então, começaram a surgir falsos cristos, falsos profetas e falsos apóstolos, que quebravam a unidade da igreja ao proferir palavras ofensivas contra Deus e contra Cristo. Como Egésipo e outros pareciam haver compreendido, o crepúsculo passara e as trevas da apostasia pairavam sobre eles. A Idade Média. Os textos bíblicos e os do Novo Testamento contêm a história dos apóstolos e profetas do século I. Então, nas décadas posteriores, após os apóstolos Pedro e Paulo, houve uma porção de textos, por exemplo, o Pastor de Hermas, o Apocalipse de Pedro e o Apócrifo de Tiago, que também narravam sobre as discussões que ocorreram. Com certeza, todos esses textos revelaram que se tratava de um assunto comum, bem conhecido, discutido e debatido. Por exemplo, em Tiago, em relação ao espírito de revelação, diz que o espírito de profecia estava desaparecendo da igreja. Possuímos muita literatura atual, uma série de livros que não são canônicos, mas que contêm certa base histórica para nos auxiliar a compreender o que estava em discussão, como, por exemplo, o que aconteceria à igreja. Um dos pergaminhos de Nag Hammadi foi denominado Apocalipse de Pedro, pois referia-se à apostasia em geral. Nele lemos uma frase comovente: pois muitos aceitarão o ensinamento no princípio, mas afastar-se-ão dele novamente, pela vontade do pai do erro, porque fez o que ele queria, revelando-o no julgamento. Mas aqueles que entrarem em contato com eles tornar-se-ão seus prisioneiros, uma vez que estavam sem percepção.
Ele fala no Apocalipse de Pedro sobre as pessoas que ficaram cegas e surdas ao Evangelho. Essa é uma referência direta à apostasia. Discussões, debates e controvérsias sobre a natureza de Cristo e seu papel na salvação, além de seu relacionamento com o Pai, continuaram por séculos. Um dos eventos mais importantes da história da cristandade foi o Concílio de Nicéia, em 325 DC, durante a qual as pessoas debateram essencialmente se Cristo era completamente divino ou subordinado à natureza divina do Pai. De várias maneiras, a disputa versava sobre uma única letra do idioma grego, a letra iota ou a letra I. Cristo era homócios, da mesma substância ou natureza do Pai, ou era homóicios, de uma natureza semelhante, mas diferente da substância do Pai. Foi concluído que Jesus era completamente divino, porque se não o fora, não poderia salvar a todos nós como deveríamos ser salvos. Após a morte dos apóstolos, não houve substituição dos líderes da igreja. Então, a igreja primitiva cristã passou a não ter a mesma organização, as mesmas crenças e a mesma autoridade. Contudo, apesar da igreja não estar na terra, as pessoas continuaram a serem abençoadas com a luz de Cristo e com as Escrituras. Assim, o Salvador deixou-lhes diretrizes que os capacitaria, caso as colocassem em prática, a herdar o reino que tanto desejavam. Houve muitas almas corajosas, muitos homens e mulheres que reconheceram que o cristianismo estava no caminho errado. Os primeiros reformadores fizeram tudo o que estava ao seu alcance para reformar a igreja. Colocaram as Escrituras nas mãos das pessoas comuns para garantir que todos entendessem o que Jesus estava tentando ensinar e as ordenanças que estavam tentando estabelecer. Nada do que fizeram foi em vão. Martim Lutero, por exemplo, fez uma homenagem aos esforços de John Wycliffe. Existiram homens valentes que tentaram fazer o que eventualmente eclodiu através da Reforma Protestante. Um desses homens extraordinários foi William Tyndale, um gênio, se assim puder o chamar, homem que, na minha opinião, recebeu a influência do Espírito Santo, chamado que fez um esforço tremendo ao tomar os manuscritos gregos do Novo Testamento e do hebreu original do Velho Testamento para nos dar a versão da Bíblia que, eventualmente, desenvolveu-se no que hoje conhecemos como a versão do Rei Jaime. Por causa disso, ele foi queimado vivo. Ele deu sua vida para que pudéssemos ter essa Bíblia. A expressão Idade das Trevas, de fato, é adequadamente aplicada a qualquer época da história humana em que a autoridade de Deus, sob a forma do sacerdócio, não estava sobre a terra. Assim, concordo que essa expressão é apropriada à época em que, tradicionalmente, compreendemos como a Idade das Trevas nesse sentido. Por outro lado, a época que tradicionalmente conhecemos como a Idade das Trevas, que é a medieval, foi uma época em que os homens e estudiosos profundamente religiosos se esforçaram para tentar interpretar, compreender e articular a teologia e fé em Deus de maneiras bem interessantes. E, nesse sentido, não consigo considerar essa época como uma Idade de Trevas. A restauração. De certa maneira, a restauração teve início quando Joseph Smith foi a um bosque. Ele ainda não completara 15 anos. Ele ajoelhou-se para orar, pois estava tentando identificar a qual igreja deveria unir-se, porque sabia que era um pecador. Ele perguntava às pessoas o que preciso fazer para ser salvo. De fato, durante 3 anos ele procurou, buscou, investigou e não conseguiu encontrar uma resposta satisfatória. Então ele foi ao bosque acreditando no conselho de Tiago: se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus. E Joseph Smith ajoelhou-se para orar. A primeira coisa que aprendeu, na verdade, foi que o poder do mal é real e tremendo e sentiu que quase seria destruído. Então, assim que se sentiu livre do inimigo, viu um pilar de luz, uma luz mais brilhante que o sol. Naquela luz viu 2 personagens gloriosos pairando sobre ele, os quais eram semelhantes em aparência e características. Durante essa visão, ele aprendeu que Jesus era o Cristo e, através de uma das mais extraordinárias verdades reveladas, a expiação de Jesus, aprendeu que ele era o Redentor e o Salvador do mundo. Então ele também aprendeu sobre a segunda vinda, que Jesus retornaria. Além de aprender muito sobre o Salvador da humanidade,
a realidade da apostasia, a autoridade e as doutrinas que não estavam mais na Terra. Assim, essa experiência foi somente uma visão marcante que apresentou a Joseph Smith o Evangelho de Jesus Cristo. Ao pensarmos no jovem Joseph Smith, pensamos num garoto que cresceu na fazenda, cujo pai era fazendeiro. Sua família morava no oeste de Nova York, num lugar chamado Palmyra, na área de Manchester. É extraordinário até mesmo mencionar que tanto o pai como o filho haviam aparecido a ele. Não creio que, quando Joseph Smith saiu do bosque, havia compreendido literalmente que a restauração era um processo e que aquele fora o primeiro passo. Existem várias profecias do Velho Testamento que mencionam a expressão falar do pó ou coisas que viriam do pó. E isso certamente esclarece que são referências ao surgimento do Livro de Mórmon, que precederia a segunda vinda de Cristo. Escutarei o que Deus, o Senhor, falar, porque falará de paz a seu povo e aos santos. A verdade brotará da terra e a justiça olhará desde os céus. Que bela imagem da revelação proveniente do alto do céu. Entendemos que o Livro de Mórmon é um dos sinais dos tempos. O surgimento proclamou o início dos últimos dias e da restauração do Evangelho de Jesus Cristo. Com certeza falou-se a respeito do surgimento do Livro de Mórmon em várias profecias do Velho Testamento. Então serás abatida, falarás de debaixo da terra, e a tua fala desde o pó sairá fraca, e será a tua voz debaixo da terra, como a de um que tem espírito familiar, e a tua fala assobiará desde o pó. Os hebreus interpretavam essa palavra de maneira muito importante. Quando lemos o Velho Testamento e analisamos a palavra hebraica ov, que significa como a de um espírito familiar, referia-se a um espírito que estava falando dos mortos. Com certeza, o Livro de Mórmon possui um espírito familiar. Quando o lemos pela primeira vez, ele nos soa familiar. É algo que reconhecemos e é verdadeiro tanto na Bíblia como no Livro de Mórmon. São esses os antigos profetas que há muito tempo estão mortos, enterrados, e que nos falam desde a terra do pó. O Parque de Orson Hyde, Jerusalém, Israel. É importante que as últimas palavras que Jesus falou no Monte das Oliveiras aos discípulos, antes de ascender ao céu, profetizaram sobre o sinal que apareceria antes de sua vinda em grande glória. E ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Isso é como uma profecia que recebemos antes da crucificação de Jesus, pois este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as nações. Isso não acontecerá até que ele retorne. A coligação de Israel. הנה אני לוקח את בני ישראל מבין הגויים אשר הלכו שם, וקיבצתי אותם מסביב, והבאתי אותם אל אדמתה, ועשיתי אותם לגוי אחד. Disse-lhes, pois, assim diz o Senhor Deus, eis que eu tomarei os filhos de Israel dentre os gentios, para onde eles foram, e os congregarei de todas as partes e os levareis à sua terra. Essa profecia está sendo cumprida maravilhosamente à medida que vemos o Evangelho de Jesus Cristo ser pregado em todo o mundo através do Livro de Mórmon, que é um instrumento para reunir Israel que está espalhado por todo o mundo. Tu, pois, ó filho do homem, toma um pedaço de madeira e escreve nele, por Judá e pelos filhos de Israel, seus companheiros. E toma outro pedaço de madeira e escreve nele, por José, vara de Efraim, e por toda a casa de Israel, seus companheiros. E ajunta um ao outro, para que se unam e se tornem uma só vara na tua mão. Ezequiel, capítulo 37, versículos 16 e 17.
Ezequiel 37 é maravilhoso por causa das profecias sobre o surgimento das escrituras de Judá e José. Como os santos dos últimos dias, às vezes lemos essa passagem de maneira simplista, prestando assim um desservício a nós mesmos ao falarmos aos nossos amigos cristãos e judeus a esse respeito com uma compreensão simplista. Isso porque, se lermos o contexto e devemos ler minuciosamente e compreendermos do que se trata, concluímos que é sobre as tribos de Israel. Acreditamos que nos referimos aos pedaços de madeira como varas, onde os pergaminhos eram enrolados. Há algo de curioso em relação a essa passagem, mas o significado essencial é de que as tribos de Judá e de José, que ao longo de toda a história foram inimigas de guerra, ou pelo menos havia tensão entre elas, representavam o reino do sul e o reino do norte, ou o reino de Judá e o reino de Israel. Eles se reunirão por ocasião da segunda vinda. Quando se fala de dois pedaços de madeira que se unem formando uma só vara, fala-se sobre essas duas tribos que se reunirão. No meio disso, há um significado subjacente que é maravilhoso. Tantas outras profecias relativas a pessoas como Isaías, Jeremias e Ezequiel deram um duplo sentido às suas profecias. O segundo sentido é um instrumento pelo qual as tribos se reuniriam. Havia vários sistemas de escrita que eram comuns àquela época. Podia-se escrever em pergaminho e em velino. Os babilônicos escreviam em barro e posteriormente também em díptico, que era uma tábua de madeira com uma depressão que era preenchida com cera. Nela faziam-se anotações, o que era bem interessante. E após fazer anotações e finalmente transferi-las para algo mais permanente, era preciso aplanar a cera para que se pudesse usá-la quantas vezes fosse necessário. E o profeta disse que tomaria 2 desses pedaços de madeira e escreveria neles. Um seria para José e outro para Judá. Sabemos que elas referem-se com certeza ao Velho Testamento e provavelmente ao Novo Testamento, ambos provenientes da casa de Judá, e o livro de Mórmon da casa de Efraim. Essa é uma extraordinária profecia, é bem marcante. Na verdade, o que o livro de Mórmon devia fazer, como mencionado no capítulo 37 de Ezequiel, quando surgisse, era unir as duas casas. Reuni-las com doutrina correta e compreensão verídica, sabendo que Jesus Cristo era o Messias. Banias, Cesareia Filipe. Ao mencionar uma coligação de Israel nos últimos dias, o profeta Jeremias falou em nome do Senhor Deus de Israel. Eis que eu os congregarei de todas as terras, para onde os tenho lançado, e os tornarei a trazer a este lugar, e farei que habitem nele, seguramente. E farei com eles uma aliança eterna, e plantá-los-ei nesta terra firmemente, com todo o meu coração e com toda a minha alma. Essa declaração profética não só transmitiu a ideia de uma coligação espiritual, como também de uma coligação física e literal à terra prometida por Deus a Abraão, Isaque e Jacó há muito tempo atrás. A coligação de Israel, a promessa e a importância disso para o Senhor, tudo remete ao extraordinário convênio abraâmico. Nesse convênio, o Senhor prometeu a Abraão que, por meio de seus filhos, todas as famílias da terra seriam abençoadas e o Evangelho lhes seria ensinado. E aqueles que acreditassem nesse Evangelho seriam trazidos ao convênio. Tal promessa do convênio abraâmico é a linha que entrelaça tudo em todos os evangelhos, todos os livros de escrituras, em todas as dispensações. O lembrete é que, ao saber que é um filho de Abraão, que faz parte do convênio, há uma responsabilidade e oportunidade imensas profetizadas por Jeremias que os faria pescadores e os enviaria para pescar os homens e as mulheres do mundo. A ideia total é que, ao saber que somos um filho ou uma filha de Abraão, temos uma extraordinária oportunidade de sair e ajudar o nosso próximo. Esse enxerto na árvore, Jesus Cristo, a árvore da vida dos sonhos de Leí, representa vir a Cristo, ser selado a Ele, fazer parte da família. E essa é a promessa da coligação de Israel.
Ele não se esqueceu de seus filhos. Como Isaías disse, ele gravou seus filhos nas próprias mãos e não se esquecerá deles. E a coligação é uma prova poderosa de que esse convênio é real. Quando fui há muito tempo a Jerusalém, a cidade estava num processo de reconstrução. Não estava nem aos pés de como está hoje, e eu caminhava numa das estradas da judiaria de Jerusalém, quando vi um homem mais velho caminhar com as mãos nas costas, as mulheres empurrando carrinhos de bebê e crianças brincando na praça. Foi naquele momento que me lembrei, especialmente, da seguinte passagem: Assim diz o Senhor, voltarei para Sião e habitarei no meio de Jerusalém, e Jerusalém chamar-se-á a cidade da verdade e o monte do Senhor dos Exércitos, o Monte Santo. Assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda nas praças de Jerusalém habitarão velhos e velhas, levando cada um na mão o seu bordão, por causa da sua muita idade. E as ruas da cidade se encherão de meninos e meninas que nelas brincarão. Tenho quase certeza que após a destruição do primeiro templo em 586 a.C. e a destruição do segundo templo em 70 d.C., e até mesmo com os desafios que foram colocados ao recentemente estabelecido Estado de Israel em 1948, ninguém jamais teria predito tão precisamente o que o Senhor traria a seu próprio e devido tempo. Percebi então que ele já havia cumprido a sua promessa. Aprendi uma lição valiosa. É sempre melhor confiar nas promessas do Senhor do que depositar fé na aprendizagem secular, porque essa aprendizagem não pode predizer o que literalmente vemos acontecer diante de nossos próprios olhos. Uma coligação espiritual. A coligação possui uma dimensão espiritual e literal. Certamente, a visão judaica dela sempre esteve concentrada na coligação literal daqueles que são do sangue de Israel. Em toda a história, devido à compreensão literal, pessoas de toda parte ficaram familiarizadas com a ideia que Deus pode fazer convênios com os homens e que eles serão cumpridos. E então os remanescentes que estiverem dispersos pela face da terra serão reunidos do leste e do oeste, do sul e do norte, e terão conhecimento do Senhor, seu Deus, que os redimiu. E o Pai ordenou-me que vos desse essa terra por herança, ao mencionar outra terra prometida e uma outra herança. Então ele continuou a dizer-lhes que, por ser a semente de Abraão, o Pai ressuscitou-me para vir primeiramente a vós e enviou-me para abençoar-vos, desviando cada um de vós de vossas iniquidades. O presidente Kimball fez referência a isso quando falou sobre aqueles que vieram a Cristo no México. O México se tornará uma terra de herança para eles. Assim, aqueles na Suécia tornarão a Suécia a terra de sua herança, sugerindo novamente que onde quer que estiver o povo do convênio, onde quer que um templo puder ser construído, haverá uma terra de herança, que é um lembrete poderoso da presença de Deus e onde ele ensinará, protegerá e os direcionará para receber a plenitude do Evangelho. Ao fazer uma análise final, essa questão refere-se às crenças e à fé dos indivíduos. Assim, vemos que todas as imagens da coligação finalmente se concentram neste ponto, que, para todo ser humano, pergunta-se: você se arrependerá e acreditará no Santo de Israel? E se a resposta for afirmativa, fará parte da coligação. O Jardim Arqueológico de Davidson, Jerusalém, Israel. Nos feriados e em épocas de oração, estes portões, por ora trancados, estariam repletos de seguidores num movimento contínuo de entra e sai. Eles sairiam destes portões e pisariam nestes degraus, que são os originais. Também teriam passado pelo cego de nascença, pois foi aqui que Jesus o encontrou e o curou.
Você se lembra da história de que, quando o Salvador usou a lama para ungir os olhos do cego e o enviou ao poço de Siloé, e então o cego retornou enxergando? Creio que esse milagre contrasta com o milagre anterior do Evangelho de João, quando Jesus curou um homem do outro lado do templo, doente já há 38 anos. Enquanto aquele homem o rejeitou, este, cego de nascença, o aceitou. Com certeza, esse é o enigma que todos nós enfrentamos. Como reajo a esse Jesus? E essa será a mais importante questão até a segunda vinda. Kent, você analisou a segunda vinda de maneira extraordinária. Quando penso sobre ela, concluo que o próprio Jesus forneceu a maior fonte de informação sobre a segunda vinda. Todos os 4 evangelhos apresentam-no falando sobre seu retorno. Ele o fez em parábolas e em profecias com clareza. Ele proclamou que retornaria à terra. Lá, no Monte das Oliveiras, onde Jesus respondeu à pergunta fervorosa dos discípulos: quando serão essas coisas? E que sinal haverá de tua vinda e do fim do mundo? Mateus 24. Mateus 24 é a narrativa mais completa do Sermão do Monte das Oliveiras, onde Jesus falou aos discípulos sobre a futura destruição de Jerusalém e seu eventual retorno. A época que esse discurso aconteceu foi muito importante para os discípulos. Ele precisava prepará-los. Todas as suas expectativas messiânicas estavam para se desfazer. Muitos deles estavam apegados à visão contemporânea de que o Messias seria um libertador militar e político. O que ele sabia era que em poucos dias estaria morto e seus discípulos confusos. Foi muito importante que os informasse sobre a gloriosa restauração de Israel e que governaria e reinaria, mas aquele não era o momento. Jesus não lhes revelou uma data. Em vez disso, ele deu-lhes uma série de circunstâncias. Então, a segunda vinda está mais ligada a fatos do que uma data. Quando você as vir, então saberá que eu estou à porta. Versículo 6. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai e não vos assusteis. É interessante o fato de o Senhor ter dito que guerras continuariam a acontecer. Elas são simplesmente endêmicas. Fazem parte da história da humanidade e não devemos esperar que diminuam nos últimos dias. Na verdade, o Senhor viria a dizer que se agravariam, elas se tornariam mais feias e se tornariam mais amplas. Mas mantenha sua fé, porque eu ainda estou no comando. No versículo 14, lemos: E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Ele não diz que haveria nenhuma conversão nessas nações. Conversão não é necessário. No entanto, o evangelho precisa ser pregado a todas as nações. Somente então o Senhor retornará. Uma das coisas que faz Mateus 24 do Sermão do Monte das Oliveiras tão mais extensa do que Marcos e Lucas é que as profecias são seguidas de ensinamentos específicos do Evangelho de Mateus. Gosto de denominá-las de as parábolas da vigilância. Adoro o versículo 27. Assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. A imagem é que quando o relâmpago se mostrar de um lado do céu, ele poderá ser visto até do outro lado, tal como o retorno final de Cristo. É nesse momento de enorme aflição para os seguidores da retidão, quando todos parecerão perdidos, que uma das profecias de Jesus sobre a segunda vinda em glória será cumprida. Ela é mencionada em Mateus 24. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem, vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Fazendo essa associação, a visão aparecerá no Monte das Oliveiras. Até mesmo o toque de seu pé fenderá o monte em questão, separando-o. Como sabem, Jesus primeiro chegará em Belém em total obscuridade. Dessa vez, no entanto, todos o reconhecerão. Como João nos diz, todo olho o verá. Ninguém sabe o dia e a hora, mas Paulo menciona algo interessante aqui. Ele disse que ninguém sabia o dia e a hora, mas dirigiu-se aos santos tessalonicenses da seguinte maneira: Vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão.
porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Então, Joseph Smith, ou o Senhor, se aprofundou nessa questão na seção 106 de Doutrina e Convênios. Ele disse aos santos nos últimos dias: sejais os filhos da luz, e esse dia não vos surpreenderá como um ladrão. E Amós 3,7 lemos: o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. E sendo esse o caso, temos a certeza que os santos não serão pegos desprevenidos, pois o Senhor revelará aos santos através do profeta. Entretanto, essas parábolas deixaram claro que o Senhor enfatizara que quando soubermos o dia e a hora, será tarde demais para nos prepararmos. Na parábola das 10 virgens, no clamor pela vinda, o noivo está para chegar. E o que acontece é que ou estamos com as nossas lâmpadas repletas de azeite ou não. E se nossas lâmpadas não estiverem repletas de azeite, não estaremos preparados para o grande dia. Armagedon. Tel Megiddo, Vale da Decisão, Israel. Qualquer pessoa que estudar os sinais da segunda vinda de Jesus compreenderá que, juntamente com a pregação do Evangelho a todas as nações, com a coligação de Israel, também haverá uma coligação de exércitos para lutarem contra os fiéis. As Escrituras indicam que essa batalha culminará com os exércitos se agrupando aqui no Vale da Decisão para a Batalha do Armagedon. Essa batalha final parece ser uma batalha mundial entre o bem e o mal. É uma batalha religiosa, mas não será uma batalha entre diferentes religiões ou seitas religiosas. Será muito parecida com a batalha final que os habitantes de Qumran vislumbraram entre as forças de Deus contra as forças do mal, quando Deus seria o vencedor final. Em Zacarias, há um ataque quádruplo aos filhos de Israel. Há a captura, a pilhagem, o abuso das mulheres e o exílio de 50% de todos os que sobreviveram à destruição toda. E essa é uma metáfora do que acontecerá na grande batalha final. Ela será tanto uma batalha de almas como uma batalha física. Esse conflito englobará o mundo todo e ninguém ficará de fora. A Babilônia é um símbolo de tudo o que é negativo, de tudo que seria destruído e desapareceria. Contudo, essa será uma batalha terrível que incluirá os membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Eles não ficarão imunes da dor e do sofrimento desse conflito. Essas escrituras apocalípticas podem nos dar medo e levar muitos a especularem. Às vezes penso que essas duas coisas são bem desvantajosas para a minha expressão religiosa. Essas passagens foram nos enviadas pelo Senhor de maneira extraordinariamente misericordiosa para que nos acautelássemos das coisas que estão por vir. É importante saber quando virão as calamidades que foram reveladas, que são parte do plano geral do Senhor para este mundo. Não sabemos taticamente o que acontecerá em cada batalha, não sabemos de todos os detalhes, mas sabemos, de forma geral, que algumas coisas acontecerão nos últimos dias dessa dispensação. O milênio. Quando Jesus descer das nuvens em meio a fogo e grande glória, quando seus pés tocarem a terra novamente, aqui no Monte das Oliveiras, onde ele caminhou há milênios, ele liderará o extraordinário e pacífico milênio.
De fato, lançando mão de um vocabulário bastante vívido e famoso, o profeta Isaías descreveu o reino milenar de Jesus Cristo. Foram estas as suas palavras: mas julgará com justiça os pobres e repreenderá com equidade aos mansos da terra, e a justiça será o cinto dos seus lombos e a fidelidade o cinto de seus rins. E morará o lobo com o cordeiro e o leopardo com o cabrito se deitará, e o bezerro e o filho do leão e o animal cevado andarão juntos, e um menino pequeno os guiará. Nem se fará mal, nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Isso é algo que realmente vale a pena esperar, não é? De fato é. A vinda de Jesus será em nuvens de glória, e a segunda vinda do Salvador será um evento mundial, há muito esperado pelos cristãos desde a morte de Jesus Cristo. Quando ele voltar, será o início desse surpreendente reino milenar. Quem o acompanhará? Os justos o acompanharão. Até mesmo os justos que ainda estiverem nos túmulos se levantarão. Será uma ocasião maravilhosa para eles. Será uma ocasião maravilhosa para os pais que terão a oportunidade de criar os filhos para a salvação. Existe um tipo de simetria na maneira que o Senhor planejou a história, não é mesmo? O início aconteceu num estado paradisíaco e estamos nos movendo rumo a um estado paradisíaco, só que mais exaltado, porque não estamos somente retornando ao início, e sim a algo bem maior. E não retornaremos como indivíduos solitários. Os grandes esforços, o trabalho do milênio, o nosso trabalho será trabalho familiar. É um cenário de gerações e um entrelaçamento de coisas. E o Senhor Cristo conduzirá ao Pai o reino que é um reino de famílias unidas por convênios. Acredito que há uma espécie de solidão em todo o coração humano e separação, sobre a qual não falamos muito. Mas se examinarmos a maneira que nos comportamos, estamos agindo de modo a dar um fim a essa solidão. E todos agem dessa maneira. Será que o dinheiro me fará sentir menos vazio? Existe uma pessoa em algum lugar a quem possa amar e nunca me sentir só novamente? Meus filhos, caso os tiver e forem bondosos o suficiente, me farão companhia para que eu nunca me sinta solitário novamente? Não. Não. Somos todos animais solitários. Essa é a natureza da condição mortal. Porque fomos separados de Deus. Assim, quando falamos sobre o cenário de entrelaçamento final, a parte incomensurável relativa a essa questão é que a solidão se esvairá e que retornaremos à sua presença e nos sentiremos completos, nos sentiremos inteiros, nos sentiremos seguros, uma parte do todo. Seremos, então, banhados pelo amor celestial de Deus e do Salvador. Essa é a razão de ser um Salvador. Ele veio para trazer toda a família humana para dentro deste círculo eterno. Quando usamos a palavra envolvidos, isso implica que todos estamos juntos. Toda a família humana que confessa o seu nome e toma disso será reunida em amor, de uma maneira que nem podemos imaginar. Parece que o desejo de Deus, desde o início, era de compor uma família que seria eterna. Seus filhos viriam à Terra para experimentar a vida em todas as possibilidades, enriquecendo assim sua jornada para tornar-se como Jesus.
No entanto, Jesus, como o primogênito, o proeminente Filho de Deus, preferiu cumprir o desejo de Deus, sabendo que, ao cumpri-la, traria imortalidade e vida eterna ao homem. A todos que já viveram, que vivem e que ainda viverão. Como o Deus do Velho Testamento, ele anunciou a sua lei e seu convênio, prometeu redenção a Israel. O cumprimento final dessa promessa aconteceu no próprio nascimento de Cristo, quando ele veio como o Filho de Deus, o unigênito amado, e foi por meio dele, de Jesus de Nazaré, que o amor de Deus foi verdadeiramente manifesto. Igreja de Nossa Senhora, Copenhagen, Dinamarca. Os passos mortais de um homem no meridiano dos tempos, mesmo Jesus de Nazaré, realmente foi somente uma continuação dos passos iniciados na infância do universo. Antes da fundação da Terra, a família de Deus depositou a sua fé no primogênito do Pai, a figura central de um plano elaborado para exaltar os filhos de Deus. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol, nem calma alguma cairá sobre eles. Porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará, e lhes servirá de guia para as fontes das águas da vida. E Deus limpará seus olhos de toda a lágrima. Sem o Salvador, o plano do Deus eterno e nosso Pai no céu seria frustrado. A não ser que o Salvador soltasse as amarras da morte para que nós pudéssemos ressurgir como Ele e viver eternamente. Sem o seu sofrimento no jardim do Getsemane, não nos libertaríamos caso nos arrependêssemos de nossos pecados e também não nos tornaríamos verdadeiros discípulos de Cristo sem colocarmos de lado o homem natural. Sem o papel do Salvador no plano de salvação, não seríamos nem ao menos capazes de estar na presença de Deus. Caso fizermos a escolha correta, poderemos seguir o Salvador e fazer as coisas que Ele nos convidou a fazer, a fim de voltarmos a viver ao seu lado para todo sempre. A intenção original do Pai era de trazer-nos de volta como uma família à sua presença, e Ele escolheu Jesus de Nazaré, seu primogênito, o Senhor Deus Jeová, o Deus do Velho Testamento, o Messias Jesus, o Jesus ressurreto, para fazer a sua vontade. Ficamos, então, assombrados pelo fato dele ter escolhido cumprir completamente o último desejo de Deus de levar-nos de volta à sua presença para que o adorássemos. Assim, o amor de Deus se manifestou, pois ele morreu por nós enquanto ainda éramos pecadores. Observem o Jeová no Velho Testamento e o Jesus no Novo, o Filho primogênito que tornou-se as primícias dos que dormiam, pois ressuscitara. E como Jesus ressurreto falou abertamente de sua volta gloriosa, desde aquela época centenas de milhares têm esperado por ele, Jesus o Cristo, que reinará durante o milênio de paz e proselitismo. No final dessa época, toda alma terá recebido a oportunidade de aceitá-lo ou rejeitá-lo como Filho de Deus e o Salvador do mundo. E então, Satanás e seus seguidores serão finalmente arremessados nas trevas exteriores e a terra receberá a glória celestial. Então, é nesse momento que as palavras terrestres de Jesus em sua oração na Galileia são finalmente cumpridas na íntegra.
Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O Messias. Eis o Cordeiro de Deus. BYU Broadcasting.